E o preço das baterias? Podem falar sobre isso? Ora bem, podemos falar daquilo que nós temos visto. São caríssimas. Das notícias. As baterias do carro. As baterias, enquanto se mantiver este monopólio das marcas e as marcas não tiverem esta produção em massa de baterias, não é? Porque as marcas hoje em dia fazem as baterias para os carros novos e depois poucas baterias fazem para stock, porque lá está, ainda não há muitos carros a precisar de baterias. Enquanto nós ouvirmos falar de valores de 8, 9 e 10 mil euros de mudança de bateria, é assustador. Acredito que com o tempo, com a tecnologia evoluindo, mas também percebemos que a bateria é um componente que vai ficar sempre caro a nível de produção. Tenho dúvidas que a bateria passa a ser algo mais simples e acessível. Tenho dificuldades, a não ser que haja uma tecnologia nova que apareça. Portanto, as baterias vão sempre custar dinheiro, muito dinheiro. Pode aparecer aí uma concorrente qualquer, por exemplo, quem sabe, tal Bosch ou outra qualquer multinacional que se meta nesse mercado, mas aí lá está, olhar para os números e para o número de carros que ainda há, é um negócio que ainda não é rentável, que não faz sentido ainda investir milhões e milhões para fazer isso. Agora, não sei, eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer ao custo das baterias. Eu também acho que o nosso ouvinte aí que fez essa pergunta, ele está falando que não há coisa melhor. Eu acho que é um pouco cedo ele está falando isso. Porque, veja bem, ele está olhando de repente o que ele vive hoje, no dia de hoje, sim, claro, o que ele passa hoje. Mas é o que a gente está falando. O mercado de usados e o mercado de um carro a diesel de 5, 6 anos a gasolina, a gente sabe, e a gente que vende carro não tem problema nenhum. Ao dia 2, de facto. Hoje eu já enfrento dificuldade, é isso que eu quero falar. Né? Hoje nós já enfrentamos dificuldades de vender carros usados elétricos com 5, 6, 7 anos para cima. Já temos dificuldades. As pessoas têm receio. E outra coisa, das baterias. Não tem nenhuma marca de garantia, essas empresas que vendem garantia, que façam garantia do motor elétrico, da bateria. Ninguém faz. Eu tive uma reunião aqui com o diretor de uma empresa de seguros, né? Acho que é SGS, SNG, né? SNG, acho que é assim. Não faz garantia para carros elétricos. Para bateria do carro elétrico. Não faz. Então, se não faz para bateria, não faz para mais nada. Sim, porque o resto, lá está. O resto, o carro elétrico tem essa coisa boa. O carro elétrico também não é coisas más, não é? Também tem coisas boas, não é? Desde logo o ambiente, ok? A gente está aqui a passar um bocadinho ao lado do ambiente, mas é importante também falarmos nele, embora esta questão que este nosso ouvinte nos colocou é muito interessante. Há muitos estudos sobre isso que de facto, lá está, era o que eu falava, os 6 anos de uso do carro elétrico é de facto livre ou muito limpo, mas a produção do carro elétrico e o final de vida pode ser muito sujo em termos de ambiente. É esta a grande incógnita e a grande questão. Depois a questão da manutenção também é importante falarmos um bocadinho disso, porque é um tema que, por exemplo, aqui a associação fala, um carro elétrico não usa óleos, portanto a manutenção é uma das vantagens que eles falam dos carros elétricos. Não tem óleos, ok? Poupança nos travões e pneus, porque a travagem é muito menor, lá está por causa ao desacelerar um carro elétrico ele próprio trava com o motor, não é? E portanto não usa tanto e não desgasta tanto pneus e travões. Não tem velas, acho curioso eles porem aqui as velas, mas não tem velas de facto, o motor elétrico não tem velas, não tem líquidos de refrigeração, enfim, e dizem eles que tem um custo médio de manutenção anual de 50 euros, um carro elétrico. É capaz de ser verdade, não vou pôr em causa. É capaz, o custo de manutenção, não estamos a falar do custo de energia, ok? Ao contrário de um carro térmico que de facto óleo de X em X quilómetros, substituindo as pastilhas de travão, velas do motor, e eles aqui até são simpáticos para os carros térmicos, falam num custo de manutenção de 180 euros por ano, acho que é um bocadinho mais, mas de facto há aqui diferenças, não são assim diferenças enormes, mas de facto um carro elétrico tira-nos esta preocupação de andar na manutenção, de andar a ver o motor. Isso aí que ele colocou aí nesse grupo, a questão muito válido e importante se falar. Faz sentido. Faz sentido. Agora, a questão das baterias vão sempre ser caras, vamos ter sempre esse stress, vamos ter sempre medo. Acontece, hoje em dia não tanto, mas acontecia-nos muito com os telemóveis, não é?
que a gente comprava um telemóvel novo e passado um ano a carga já estava muito mais, portanto a vida útil da carga já era muito menor. Hoje em dia eles melhoraram um bocadinho isso. Agora, pá, lá está. Então, Pedro, eu acho que o carro, minha opinião, tá? Assim, eu não tenho carro elétrico, né? E no momento não teria por quê. Aliás, eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer quando eu teria um carro elétrico. Estou falando no meu ponto de vista. Teria um carro elétrico quando um carro de uma gama média, né, fosse mais acessível. Sim. Claro que todos seriam uma gama alta e tal, mas quando esses carros baixassem o preço, tá? Quando eu soubesse o que de fato esse carro valeria daqui a 5, 6, 7 anos, tá? E os empecilhos que eu teria de vender, ou até mesmo as facilidades de o vender, de passar para frente. E também a questão da autonomia. Não compro carro hoje, eu não compro carros hoje com 200, 300 km de autonomia. Não quero isso para nada. Carro para ir para feira e fazer mercado ali e comprar ali um saco de batatas e ir para casa com meio quilo de carne, cara, eu não preciso de carro elétrico. Então, quer dizer, sim, a ideia seria, e hoje muita gente compra carro elétrico para isso, para pequenos percursos, né? Pô, eu vou ali, vou aqui, eu não tenho problema de tomada e tudo. Sim. Cara, não está usufruindo nada do benefício, a não ser a questão fiscal, que há muita gente de olho nisso, e realmente, pronto, pressão aí de Bruxelas. Para empresa. Exatamente, exatamente. Agora, eu compraria sim, quando um carro de 100 mil custasse 60, ou um carro de 50 custasse 30, e com autonomias aí, de tudo bem. 600, aí eu compraria. Quilómetros. No momento... Acho que sim, acho que era interessante. E depois temos que perceber, só temos que perceber uma coisa. Eu por acaso, e depois eu posso deixar isto há uma dúvida que muita gente tem em relação a onde carregar o carro elétrico e como carregar o carro elétrico. Há legislação já feita para isso. Há inclusive um decreto-lei, que é o decreto-lei 39 de 2010, que já fala nos postos de carregamento em edifícios existentes, ou seja, muitas das nossas famílias vivem em apartamentos, ok? E, portanto, põe-se a questão onde é carregar o carro elétrico, não é? Porque tem uma garagem comum, não tem, muitas delas as garagens são comuns, não são individuais, e, portanto, nem têm ficha elétrica, e há um decreto-lei que diz o que é que eu devo fazer para pedir ao condomínio, para estar legal, para não ter problemas com os meus vizinhos, para poder ter um sítio de carregar o carro. E, portanto, já é um decreto-lei que regula isso, que pedir ao condomínio a autorização para colocar lá uma ficha elétrica para poder carregar o meu carro quando chego a casa à noite e ficar a noite toda a carregar. E isso nas casas de espécie de moradia ou vivendas é mais fácil, porque a casa é só minha e, portanto, basta ter ali, ou compro um posto de transformação, não é? Que um posto de transformação ou um carregador, aliás, compro um carregador que já é à venda no mercado, as próprias marcas têm e as próprias marcas de energia também já têm, caso da Endesa e da Galp, um carregador próprio que me gera mais energia para poder carregar o carro mais rápido e posso instalar em casa, tem custos na ordem dos 1.000, 1.500 euros, mas também é possível já pedir ao condomínio a autorização para carregar o carro nas garagens, ok? Os carros elétricos.